Quando quiser. Oi, meu nome é Eduarda. Eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho de diagnóstico ambiental. Os componentes do grupo são Daniel Alves, Deni Goes, Eduardo Cavalcante, no caso eu, Laís Berrueso e Luca Boal. Esse trabalho ele foi realizado durante a disciplina de Ecologia Vegetal do RFJ no período de ensino à distância, e até por isso, por uma dificuldade de ir para a rua, poder analisar os dados no nosso entorno, a gente resolveu, então, comparar, primeiramente, as imagens do nosso bairro por satélite. E já nessas imagens, a gente notou uma diferença entre os bairros da distribuição da cobertura vegetal. Isso despertou o interesse do grupo em analisar melhor esses locais e refletir sobre a composição dessa vegetação. Bem, a partir da observação via satélite, a gente então definiu que a gente iria ver a área próxima às nossas residências, que é uma área que a gente já conhece melhor, e a gente notou realmente que tem uma diferença na composição da cobertura vegetal, no caso da distribuição dela em áreas públicas ou privadas. E esses padrões de distribuição parecem estar ligados a fatores locais, como o nível de desenvolvimento urbano, o tipo de desenvolvimento, se foi desordenado ou planejado, e a política pública, que nós, no caso, temos bairros em Caxias e no Rio de Janeiro, que já são políticas diferentes. E, com isso, nosso objetivo foi analisar as contribuições públicas e privadas para a cobertura vegetal de parcelas dos 5 bairros estudados. Bem, como eu tinha dito, as fotos primeiramente foram analisadas por satélite nos nossos bairros. No caso, os bairros são o Leme, Maracanã e Itauá, no Rio de Janeiro, Parque Fluminense e Vila Centenária, em Caxias. E a gente usou primeiramente o ferramenta Google Earth Pro, vou explicar já por quê. A gente também usou o Google Earth Pro para delimitar uma área quadrada de aproximadamente 15 hectares, centralizada ao redor das nossas moradias, como uma tentativa de padronizar. A gente não pegar mais acima ou mais abaixo da nossa residência, tentando pegar mais ou menos vegetação, enviesar de alguma forma. E esses 15 hectares a gente achou que a gente definiu que seria uma área um pouco mais representativa. A obtenção dos dados foi feita, então, pelo meio do aplicativo iTreeCamp, os dados das coberturas, com sorteio e categorização de 700 pontos aleatórios. Por que a gente usou, então, o Google Earth Pro para definir a área? Porque no iTree, ele não mostra para a gente as coordenadas quando a gente está demarcando a área. E não tem como você digitar a coordenada para marcar os pontos. Então, você fica meio perdido na hora de saber qual o tamanho da área que você está delimitando. Então, primeiro a gente delimitou a área, mediu para ficar o mais próximo possível de 15 hectares no Google Pro e tentou o máximo possível no olho mesmo. Eita. Caraca. Apareceu um negócio aqui para mim, vai ter que começar de novo. Desculpa. Apareceu uma notificação. Apareceu uma notificação no meio da tela. Ninguém merece. Apareceu uma notificação falando, agora tem minutos ilimitados. Não entendi nada disso. Volta lá dentro, gente. Que merda. Eu odeio computador. Que doido isso, parece. Porque teoricamente pode ser do Zoom, né? Mas não apareceu pra mim. Foi do Zoom, ele apareceu pra mim aqui, me desconcentrou completamente. Vamos lá. Oi, meu nome é Eduarda Cavalcante. Eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho de diagnóstico ambiental. Os componentes do grupo são Daniel Alves, Deni Goes, Eduarda Cavalcante, no caso eu, a Laís Berrueso e o Luca Boal. Esse trabalho foi realizado durante a disciplina de Ecologia Vegetal do FRJ em esquema de ensino à distância. Até por essa questão da dificuldade de acessar locais públicos ou de sair na rua mesmo, está um pouco perigoso, a gente resolveu primeiro de tudo comparar as imagens por satélite dos nossos bairros. E já nessas imagens a gente notou que tem uma diferença entre os bairros na distribuição da cobertura vegetal.
Isso despertou o interesse do grupo em analisar melhor esses locais e refletir sobre a diferença dessa composição vegetal entre áreas públicas e privadas. A partir da observação por satélite, a gente viu realmente que tem uma diferença na composição de cobertura, na questão da quantidade da proporção que está em área pública ou privada. A gente analisou áreas próximas às nossas residências, que a gente conhece melhor e pode inferir mais sobre os fatores que poderiam estar influenciando, porque parece que tem os padrões de distribuição dessa vegetação estão ligados aos fatores locais, como o nível de desenvolvimento urbano, o tipo de desenvolvimento urbano, se é uma região periférica ou central, se foi desordenada a ocupação, se ela foi planejada, e as políticas públicas, porque temos bairros tanto no Rio de Janeiro quanto em Duque de Caxias, que já são realidades diferentes de administração. Então, o nosso objetivo foi analisar as contribuições pública e privada para a cobertura vegetal de parcelas dos 5 bairros estudados. A metodologia, então, foi a gente desenvolveu isso analisando fotos satélite de nossos bairros, no caso, os bairros do Leme, Maracanã, Tauá, no Rio de Janeiro, e Parque Fluminense e Vila Centenária, em Caxias. A gente, primeiramente, utilizou a ferramenta do Google Earth Pro, já vou explicar por quê, e a gente delimitou uma área quadrada de aproximadamente 15 hectares centralizada ao redor das nossas moradias para tentar padronizar a localização dessas parcelas, não enviesar para uma área que a gente acha que seria mais legal analisar porque tem mais vegetação ou mais porque tem menos vegetação. Os dados de cobertura, então, eles foram obtidos por meio do aplicativo iTree-Canopy. Mas a gente teve que primeiro delimitar essas áreas utilizando o Google Earth Pro, porque o iTree-Canopy ele não tem indicativo de coordenada na hora que você está delimitando a área. Ele não deixa também você digitar coordenadas, não é simples exportar mapa, é o arquivo shapefile que a gente não sabe, para exportar para ele, a gente não sabe lidar com esse tipo de arquivo. Então, nem temos os programas. Então, a gente primeiro delimitou a área e tentou manualmente mesmo marcar a área mais próxima possível dos vértices do quadrado que a gente tinha marcado. Então, e depois que a gente demarcou essa área, a gente definiu as categorias num dos passos do programa, que ele tem lá diferentes janelas, e depois da demarcação da definição das categorias, ele faz um sorteio e a gente categoriza esses pontos. No caso, foram 700 pontos aleatórios. Por que 700? A gente primeiramente tentou padronizar pelo erro, que a gente queria um erro menor que 3% em todas as categorias. E 700 pontos foi suficiente para todos os bairros, para todas as parcelas, no caso. E as categorias escolhidas foram árvores ou arbustos públicos, árvores ou arbustos privados, edifícios impermeáveis privados, edifícios impermeáveis públicos, no caso são construções, solo descoberto, estradas e outras construções impermeáveis, que aí está incluso calçadas, muros e praças. E também a água, que em alguns lugares tinham rios ou tanques. Bem, pode passar. Aqui, no caso, as áreas que foram delimitadas, esses quadrados, aproximadamente quadrados, né, do Maracanã, Vila Centenário, Parque Fluminense, Tauá e Leme, foram delimitados utilizando a ferramenta da régua do Google Earth Pro. E no slide seguinte, já no iTree, as áreas analisadas com os pontos que ele marcou aleatoriamente para a gente e que a gente categorizou. Bem, agora os resultados eu vou deixar com o Daniel. Olá a todos. Então, essa tabela mostra os resultados, né? Devido à limitação de tempo, né, a gente vai focar na discussão em alguns desses resultados, né? Então, vou passando direto para a discussão. Né? Primeiramente, né, teve uma taxa... Volta lá, Lex. Foi mal. Primeiramente, né, que teve uma diferença significativa entre cada área, como a gente esperava, né? A área
todas as categorias, aí pode passar, né? Só que é diferente do que a gente esperava, né? Teve uma taxa de cobertura vegetal pública maior do que privada, né? Na verdade, para 3, né, das áreas foi maior a cobertura vegetal privada, né, conforme a gente tinha observado, mas as 2 áreas que tinham maior na taxa de vegetação pública, elas puxaram, né, a média da vegetação pública, média geral para cima, né? Então, são os casos do Leme e do Maracanã, que são áreas, né, mais centrais, né, e também com maior planejamento urbano, né, maior política, né, voltada para o planejamento dessas áreas também, né? Então, essas áreas tiveram maior vegetação nas vias públicas, mas também tiveram outros fatores que fizeram aumentar a vegetação nessas áreas, né? Pode passar, no caso do Maracanã, né? A aldeia Maracanã teve grande parte da vegetação, né, mostrada nessa área estava dentro da aldeia Maracanã, né, contribuiu significativamente para a manutenção dos espaços verdes e da arborização, né? E isso já é uma iniciativa popular e independente da ação do Estado, né? De revegetação da área pelos próprios povos indígenas do local. Já no caso do Leme, né, foi devido à APA do Morro do Leme, né, que teve uma parcela dentro, né, da área mostrada, que contribuiu significativamente também para a cobertura de vegetação pública. Pode passar. Né, também foi verificado, né, nessas áreas, principalmente no Maracanã, né, grande quantidade de solos impermeáveis, né, de calçadas, principalmente grandes calçadas e pátios, né, áreas públicas impermeabilizadas, e outras de solos de coberto também que poderiam ter maior arborização, né, pública, né, maior manejo de arborização, né, e também foi verificado que na arborização feita pelo planejamento público, uma grande homogeneidade dessa vegetação, né? Então, ruas inteiras com uma única espécie, né? E de forma contrária, quando o manejo da vegetação faz parte da cultura popular, né, como foi verificado na aldeia Maracanã e também no Parque Fluminense, onde os moradores, né, eles por conta própria, né, eles introduzem arborização nas calçadas, teve grande diversidade, né, de vegetação, né? Então, essa diferenciação que a gente conseguiu observar foi de forma qualitativa mesmo, né? Foi só na observação, a gente não usou nenhum padrão para medir, né? Devido à nossa limitação também tecnológica e de tempo. Pode passar. Nas áreas periféricas, né? Que é na Vila Centenário, no Parque Fluminense e no Tauá, né? As áreas são predominantemente residenciais e com isso, né? Também a vegetação foi majoritariamente privada mesmo, né? Os quintais contribuíram, né, para isso, né? E mesmo assim tinha taxas de arborização pública também nesses locais, só que muito inferiores, né? Aí pode passar. Nossa alimentação, eu já falei, foi tecnológica, né, devido ao aplicativo mesmo, foi de tempo e de acesso a dados, né? Principalmente em Caxias, que não tinha tantos dados como no Rio, né, de questões históricas, né? Por isso que foi a maior parte da discussão foi em base da nossa observação do território. Pode passar. Então, concluindo, né, é importante destacar que esses resultados, né, eles não podem ser extrapolados para o bairro inteiro, né, porque o bairro em si ele já é muito mais diverso do que as áreas, né, pegadas em cada localidade, e que a gente teve de modo geral, essas grandes diferenças, né? Foi possível observar. Então, a amostra também foi, né, boa também porque pegou essa diversidade de cada localidade, né? É só isso mesmo. Pode passar e espero que vocês... Pode passar. Eu espero que vocês tenham gostado.